Bom dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. Estamos aqui hoje, gente, com uma convidada pra lá de especial que veio diretamente da Flórida, Verônica Braga. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Verônica. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Estou honrada de poder estar aqui com essa vista maravilhosa, vendo Nova York da janela. Incrível, gente! Gente, pra quem não conhece, Verônica, eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque são muitas coisas. Um currículo enorme. Verônica Braga, CEO da VFB Insurance, né? Essa empresa de seguro de vida. Saúde. Nordestina, né? Esse Mãe de maravilhoso. 4 filhos, palestrante, coautora do livro Business in Heels, que é um negócio de saltos. O livro que conta de mulheres de sucesso aqui nos Estados Unidos. Ó. Temos inglês e português pra vocês, tá? E ela também é sponsor, né, da comunidade sponsor, brasileira, dos negócios das pessoas da comunidade brasileira, né? Eu adoro sponsor os eventos e apoiar a nossa comunidade brasileira, porque como todo imigrante que já chegou aqui, já passou por todas, sabe da dificuldade que é, gosta de ver as pessoas sobressaindo, brilhando nos seus negócios. Então é uma das razões que a VFB Insurance apoia negócios como business, como negócio sobre o salto, o livro pelo qual sou também coautora, contando um pouco da minha história. E pra mim, assim, eu tenho orgulho de ser brasileira, amo ver a nossa comunidade crescendo, se expandindo. E assim, é um orgulho de verdade estar nos Estados Unidos da América, vendo essa bandeira levantada, veio do lado da bandeira americana. Ver onde uma mulher nordestina igual você chegou, né? Nordestina, do Ceará, gente, do sertão mesmo, da terrinha vermelha, pegando água Qual na lugar? pipa. Qual lugar? É Pentecoste. Pentecostes. Olha, estamos muito felizes, Verônica, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. E agora, gente, vamos começar lá do início, Lá do sua início. trajetória lá do sertão. O que te trouxe para os Estados Unidos? O que te fez imigrar? Querer sair lá na sua cidade para vir para cá, imigrar e se tornar essa pessoa que você é hoje, CEO, né? Bem sucedida aqui nos Estados Unidos. Quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos para começar? Estou nos Estados Unidos há 24 anos. E a Maravilha. trajetória é longa, meus filhos todos nasceram aqui na América. E o meu sonho, diferente da maioria das pessoas, quem me trouxe aqui foi Deus. Eu tenho certeza que foi a mão dele, porque realmente eu nunca nem sonhava, na minha humildade, lá do Ceará, onde eu vivia, na minha situação que eu estava, de vir morar nos Estados Unidos. Nem imaginava. Então realmente foi Deus que me trouxe para cá, para realizar meu sonho de ser mãe, né? Uau. Por incrível que pareça, mas por que nos Estados Unidos não no Brasil, né? Eu vou contar para vocês. Adoro. Quando eu nasci no interior do Nordeste, como eu falei, realmente lavei roupa na pedra, no rio, a gente brincava Raiz. na raiz, subindo de árvore, comendo frutas, sobrevivi de frutas, Olha. igual passarinho, por isso que eu acho que você vê o hummingbird aí no meu E logo. sofre um pouquinho, né? Porque a fruta daqui não é igual a de lá, né? De jeito nenhum, maravilhoso, saudade, eu vou pra lá comer, amo fruta. Então, vindo do Ceará, de uma família humilde, eu sou o número 11 de 14 filhos. Meu Deus, cara. Nasci numa casinha de palha, onde o chão era de barro, uma casinha de barro. E com muito orgulho, fui muito feliz na minha infância, tomando banho nos rios, nas cachoeiras, comendo peixe Uma nos infância lagos, raiz. comendo ovo, arroz, feijão, uma raiz, cuscuz, tapioca. Que delícia! Uma bênção na minha vida, tenho muito orgulho das minhas raízes. De ser uma nordestina mesmo, de peito, de chegar aqui nessa terra americana, desbravar praticamente, porque quando eu cheguei aqui, não tinha quase brasileiros como tem hoje, É verdade. tá? Então falando 2001. Então, como é que eu cheguei aqui, né? No meu sonho de ser mãe, eu já tinha 25, 26 anos, e eu já estava querendo construir um quarto, a minha cunhada, um quarto de caritó, lá no Ceará tem isso. Quando ela chegou aos 25 anos saindo de casa... Aham, já tá velha, né? 25 anos. Mas por quê, né? Primeiro, eu não queria casar quando eu era jovenzinha, porque eu venho de uma família onde teve meu pai era alcoólatra, então tinha uma certa medo do casamento, né? Ver o que a minha mãe sofreu, eu digo, eu não quero casar.
Quando eu me batizei numa igreja, aí eu comecei a pensar, agora sim, porque eu vou achar um homem da igreja, que não bebe, que não fuma, aí eu posso me sentir safe para casar. Só que na minha igreja era um homem para 10 mulheres, por isso que eu falei. Então era aquele mais magrinho, era disputado a tapa. Estou falando há 25 anos atrás, então era bem, a igreja era pequena. E aí eu conheci, uma amiga veio para os Estados Unidos, a irmã dela, de uma amiga minha, e ela conheceu o meu ex, que hoje é gente, mas foi na época o meu marido, o tão esperado e sonhado. Ele foi no Brasil, casou comigo. E eu cheguei aqui já com green card e tudo, em 2001. Então, peraí. Não, eu também me perdi. Então, peraí, vamos organizar aqui. O teu marido, ele é de onde? Ele é americano? Ele é cidadão venezuelano. Ele chegou aqui aos 18 anos, né? E ele Mas como virou você conheceu ele? Na igreja? Não, Alguém da nós igreja? somos da mesma igreja, alguém da igreja introduziu a gente, porque ele também queria casar, ele queria uma moça da igreja. E como vocês falaram naquela época que não tinha internet? Não, Ele comprava um hoje? cartãozinho e ligava pra mim toda Orelhão. segunda-feira e falava 1 hora até o cartão acabar. Não existia aplicativo, né? Não existia aplicativo. Ele é uma voz muito bonita, me apaixonei pela voz. E você nem tinha visto ele, então? Né, eu vi, ele foi pra gente se conhecer em 2000 e em 2000 ele voltou pra gente casar. Gente. Claro que ia se apaixonar por essa mulher linda, maravilhosa. Não tenho dúvida Mas disso. que história, hein? Que legal. Então você já tô veio- falando que é coisa de Deus mesmo, porque eu nunca imaginava. Primeiro eu imaginava que talvez eu não ia casar, porque realmente eu não queria casar com um homem que não fosse da igreja. E aí encontrar um homem da igreja do outro lado Do mundo, né, vamos dizer assim. pra ir me buscar Então no você Ceará. não escolheu os Estados Unidos. Os Estados Foi, Unidos me escolheu. te escolheu. Literalmente Que os Estados bacana. Unidos. E ele- Agora eu não tinha ideia de como é que era a vida aqui nos Estados Unidos. Não todo tinha mundo fala ideia. isso. Eu Você não falava fazia no Brasil, inglês. assim, bem rápido. Eu no seu trabalho. vendia cordas para pescas de lagosta. Eu era Vocês mesmos vendedora. faziam? Eu já era empreendedora. né? Eu era Já empreendedora, tinha, assim, aham. empreendedora na veia. Mas a minha história é longa, gente. Um dia meu pai saiu de casa e não voltou. Eu tinha 10 anos. Foi comprar um cigarro? Nunca mais Ele saiu para buscar um trabalho melhor. E aí não voltou. E a minha mãe com um bebezinho pequeno, e mais todos os filhos. E aí eu fui trabalhar de doméstica aos 10 anos de idade, de casa em casa, uma história longa. E foi difícil demais, porque eu me separei dos meus irmãos, da minha família, onde eu era feliz, comendo, né, tomando banho de cachorro. Você passou a morar com essa família? Depois eu fui morar na cidade, né, e fui para Fortaleza. E aos 10 anos de idade, que uma menina, todo mundo tinha pena, mas eu não sabia fazer os trabalhos de casa, né, eu vim do interior. 10 anos, é uma 10, 11, 12 anos por aí, então eu saía, só não mudava de casa em casa, foi uma época muito difícil da minha vida. E inclusive eu estava até falando hoje sobre o tratamento, né, de coisas da nossa infância, de dores que ficam da nossa infância. Mas assim, eu sempre, mesmo com todas as dificuldades, eu sempre tinha um sorriso no rosto, eu sempre acreditava que amanhã ia ser melhor. E numa dessas casas que eu fui morar, era um advogado, pelo qual eu sou muito grata. Ele tinha uma biblioteca de livros. E eu, apaixonada, os livros virou minha vida, porque eu queria escapar daquele... Era uma fuga, né? A fuga pra mim, os livros eram uma fuga. E eu encontrei um livro chamado do Dr. Murilo, esqueci o nome desse ator, vou procurar depois. Moffin. E era sobre o poder da mente. Olha que legal. E eu tinha uma coleção dele, eu não tenho todos os nomes dos livros, mas era o The Power of the Mind, Poder da Mente. E eu comecei a ler sobre isso, eu vejo que eu podia criar a minha realidade. Eu fui começar a entender. E além disso, criar um amor pela literatura, amor pelos livros. Tanto se você vê, na minha casa de 11 irmãos, eu sou a única que saí dali do Ceará. Eu comecei a imaginar um mundo melhor, um mundo... Existem coisas bonitas que eu não conhecia. E o livro te ensinou isso, né? Porque Os muita livros. gente não entende isso, que o livro, ele te abre a mente. O livro te leva a lugares que o seu corpo não vai, a sua mente vai. Livros te dá conhecimento de coisas que você não conhece. Eu amo livros, gente, e meus filhos são igual. Minhas filhas amam ler também. E o mais interessante é que tem tanto conhecimento por aí, em biblioteca pública, enfim, muita coisa ali disponível, gratuita, e as pessoas não usam isso pro próprio benefício. Aqui nos Estados Unidos você tem biblioteca em todos os lugares para as pessoas lerem. Aqui você cria o hábito de leitura. Eu sempre recomendo para todos. Sabe como eu aprendi inglês?
lendo jornal, lendo coisas que caíam na minha mão, eu começava a ler, eu fui aprendendo a ler. Assim, porque eu cheguei quer fazer aqui... acontecer, né, Bel? Agora eu cheguei aqui, eu não falava uma palavra em inglês, nada em espanhol, acho que eu não tinha nem $1 no bolso. E o seu marido falava espanhol, né? Falava espanhol e eu falava português com ele. É a comunicação, né? Boa. Porque... Eu apaixonada, achava lindo o espanhol. Mas inglês, não queria nada com inglês. Eu não sei como é que eu vou pra esse país, gente, se eu não gosto. Eu fugia das classes de inglês. E aí, Não chegando gostava. aqui, como é que foi esse choque cultural de chegar aqui nos Estados Unidos, trabalho, enfim, essa mudança mesmo de realidade? Olha, eu não tinha consciência. A única coisa que eu pensava quando eu peguei aquele avião para vir aqui para os Estados Unidos da América, a única coisa que eu pensava assim, eu vou ter meu filho. Eu já tinha até o nome do meu filho era, na minha cabeça, Lucas. Aí eu vou ter meu filho. Eu pensava em 2 filhos, mas Deus me deu 4. Era só o que eu pensava na minha casa, de ter meu filho. E aí, de construir sua família. de construir minha família. E servir na igreja, eu gostava dessas coisas, né? De estar na igreja, servir na igreja. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu pisei o pé nos Estados Unidos da América, eu vi quão grande era. Que eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando. Que é isso, que mundo é esse, um mundo tão diferente do meu. Foi um choque de realidade. E aí, quando eu cheguei aqui, gente, o meu marido, ele é uma pessoa que sonha muito. Ele sonhava que ele morava numa casa grande, numa fazenda com cavalo e tudo. Quando eu cheguei aqui, ele morava no quartinho. As roupas dele estavam todas empacotadas num saco preto. E pra mim chegar na cama, eu tinha que caminhar por cima desse monte de sacola. Meu Deus. Então foi um choque. Mas eu digo, tudo bem, a gente vai conseguir, vamos procurar um apartamento. A mulher fez o homem, né? Ele era um roommate no quarto da família. Com outras pessoas. E aí eu digo, nossa senhora, ok, não vai dar pra ter meu filho no primeiro ano, a gente vai ter que trabalhar aqui. E aí eu fui, gente, meu primeiro trabalho foi lavar prato, porque eu tinha que pagar a passagem, aunque ele era cidadão americano, mas ele é humilde, bem humilde. E eu fui lavar prato para pagar minha passagem, que eu comprei no cartão de uma amiga, restaurante italiano. Pesava aqueles pratos pesados, amiga, e eu era magrinha, eu pesava 99 libras, que era 47 quilos. Você falasse, bem 47 quilos. Magra, com aqueles pratos, só tava caindo uma sink na pia, né? Aí eu falava pra minha família que eu sou dishwasher. Ai, que chique! Ai, que dishwasher! O que você faz? Lava vasilha? Não, baby, dishwasher. Pra quem não sabe, dishwasher é máquina de lavar louça em inglês, tá, gente? Só pra... Mas só que eu não era a máquina, era eu que lavava. Era a minha profissão aqui. A dishwasher. Eu era dishwasher. Eu lavava. E chorava, gente, porque nunca tinha lavado tanto prato. Mas quem chegou aqui no chorar, não chegou. Nossa, aí teve um dia que eu pensava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, isso não é pra mim. E porque era difícil, longe da família, não falava inglês, não tinha ninguém pra falar, e vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? E pra qual lugar você chegou? Na Flórida também? Flórida, Winter Garden. E aí direto de Miami pra Flórida, Winter Garden. E em 3 meses a gente conseguiu um apartamentozinho desses de baixa renda. Sim. Sofri crise de asma porque tinha mofo, era um apartamento que tinha mofo e eu tenho alergia a mold. Isso é muito perigoso. Bem perigoso. E fui para o hospital, foi a minha primeira experiência sobre seguro de saúde aqui. Chegar... Você não tinha seguro? Eu perguntei pra ele, porque meu esposo tinha um seguro da Disney, ele trabalhava pra Disney. Mas tem um deductible de 5 mil. Ele não tinha. Tinha seguro, mas tinha um deductible de 5 mil, ou seja, a gente trabalhava pra pagar. Essa conta, a primeira conta. Eu digo, mas como assim, gente? Que seguro é esse? Aí eu fui começar a entender esses seguros. Em 2001 eu fui trabalhar na igreja fazendo serviço voluntário. E adivinha onde eu fui? Pra você ver como que Deus prepara a gente. Onde eu fui parar? Meu serviço voluntário eu queria trabalhar na área das crianças, que eu gosto de crianças, mas eles me colocaram na área para ajudar a aplicar para Medicaid, que é um seguro gratuito para a comunidade carente, grátis. Olha como pode. Super burocrático, mas e o que acontecia? Eu aprendi espanhol e inglês, porque as pessoas eram hispanas nessa igreja, eles traziam as cartinhas para me ler, para me ajudar a entender o que dizia nas cartas, porque eles diziam que não lia inglês, mas quando eu virava do outro lado estava em espanhol.
Então eu li inglês e espanhol e eu começava a dizer, aqui tá pedindo, e eu colocava lá meu livrinho lá de tradutor. Sim. E aquilo ali a gente foi abrindo minha mente para entender seguro de saúde, para entender inglês e espanhol, ver a realidade da comunidade da hispana na Flórida, que é bem diferente do que a gente imagina, um mundo diferente do que eu imaginava, e aquilo me trouxe uma realidade, assim, foi muito bom, uma experiência muito boa. Abriu sua mente. Abriu minha mente. E durante esse primeiro ano eu sofri muito de crises de ansiedade, que eu tenho, né, porque eu não sabia o anexo, e também asma. Então eu tinha que aprender sobre seguro, responder bill. Meu esposo trabalhava à noite, eu tinha que fazer as coisas sozinha durante o dia, e caminhar para ir trabalhar. E nessas crises e tudo de asma, eu senti, gente, eu preciso sair desse apartamento. E aí meu esposo pegou um dia livre, a gente foi procurar o que ele queria, um mobile home. Sabe o que é mobile home? Morar no motorhome. Motorhome aqui é muito comum, né, para as pessoas que têm baixa renda, que eles não podem comprar casa. Eu digo, vamos ver um mobile home, porque eu não tenho crédito, o crédito dele estava ruim, aqui tem que ter um bom crédito para comprar uma casa, não tenho dinheiro e eu não qualifico para comprar uma casa. Aí eu digo, fui ver o mobile home também mofado. Eu digo, meu pai. Deus, eu vou morrer aqui. Conserta uma coisa, escangalha é outra, né? Mas sabe o que é? Era Deus me guiando. Em frente à casa de um mobile home tinha uma placa, dizia assim, we sell house, falamos português. Do carro eu anotei o telefone e liguei para a mulher, que ela falou obrigada, ela era de Portugal, não falava nada de português, mas essa mulher eu sou muito grata a ela porque ela me mostrou programas do governo, pelo qual eu tinha que fazer os cursos para qualificar e ter direito a comprar a nossa primeira casa. Em 10 meses, dia 2 de abril eu estava na minha casa. Que legal. E meu marido dizia que não qualificava. As pessoas me diziam que a gente não ia qualificar, que eu não podia, que ele não podia. Peraí, 10 meses de América. 10 meses de América. E é onde eu nasci. Há 24 anos. Há 24 anos. Não falava inglês, não falava espanhol. Não tinha ninguém para me ajudar e todo mundo dizia que eu não podia. Só que Deus dizia para mim que eu podia. Porque ele não queria que eu fosse morar num lugar mofado. Sim, porque eu queria ter. Era risco de vida. E ele me levava onde estava mofado, sabe por quê? Para mim não me acomodar. Porque o ser humano, se eu tivesse alugado um apartamento lindo, maravilhoso, com uma visão maravilhosa, eu ia me acomodar. Mas o legal é isso, né? Porque você tá falando, Deus me deu, mas você também fez sua parte. Não, eu fiz minha parte, não. Deus te mostrou, eu fui atrás. Mas o que acontece muito com o ser humano, a gente tem a tendência a se acomodar no que é fácil. Sim. Como Deus sabe que eu sou uma pessoa que possivelmente eu ia me acomodar num apartamento bem bonito, ele me colocou no mofado, porque a asma não ia me deixar. Como ele sabia que o meu esposo, na época, ele ia querer morar no mobile home, ele me levou também que era mofado. Porque ele sabia que eu ia ter 4 filhos, eu precisava de um lugar para ter meus filhos. Meus filhos nasceram e se criaram nessa casinha que eu comprei em 2001, todos os 4. Uma casinha pequena, de 1.500 square feet, mas tinha 4 quartos. Que legal! E era só eu e meu esposo nessa época, e eu fui comprar uma casa com 4 quartos. Então é plano de Deus, gente. Sim. Deus, ele sabe o que a gente precisa. A gente não sabe. O que a gente tem que fazer? Confia. Confia que Deus sabe. E Ele te leva para os caminhos. Só deixa Ele te levar, que não tem como dar errado. Vai dar certo. E ainda entrou na casinha sem mofo, né? Não tinha mofo. Tava meio precisando. E outra coisa, não tinha fornitura, não tinha nada. Eu tive que sair procurando nos garagem-céu, as coisinhas baratinhas. E fui trabalhando para comprar, para montar. Aí eu lembro a primeira vez que eu montei o quarto do meu filho, gente, né? Um sonho maravilhoso. Cara, em tempo recorde, né? Em 10 meses, eu quebrei o contrato de 1 ano do apartamento. Esse é pra mim, eu conto essa história com muito orgulho, porque eu vejo pessoas morando 10, 20, 30 anos e não compram a casa própria deles. Sim. Porque eles escutam as pessoas dizendo que é difícil, que não dá e que não pode. Se você acredita que pode, tá certo. Se você acredita que não pode, também tá certo. Já diz, eu esqueci agora, esqueci o nome, quem fala? Harrison Ford. Harrison Ford fala, se você acredita que pode, você tá certo. Se você acredita que não pode, você também tá certo. O que você escolhe? Escolhe tá certo, gente. Exato. Cada um vai em busca daquilo que convém. Cada um na sua zona de conforto e tá tudo certo. E tá tudo certo. E eu toda a vida, gente, que eu passo por um problema, dificuldade na vida, eu sempre falo para minhas funcionárias. Hoje eu tenho 16 funcionários, 20 funcionários, às vezes externo e interno.
Eu falo sempre para ela, gente, é na dificuldade que as oportunidades aparecem. É na crise que empresas fortes, que tem alicerce, cresce. É nas dores que a gente cresce. Porque é aí que você descobre se você vai desistir, que você tem a opção de desistir ou de seguir. E agora deixa eu contar pra vocês. Muitas vezes eu pensei de voltar. Porque essa aí foi só o começo. Tô falando de 24 anos. É uma história. É muito. 4 filhos. Caminho. 4 filhos, num país sem família, sem suporte. Vocês não imaginam as histórias que eu tenho pra contar. É que não dá pra contar aqui. Não é pouco tempo, né? Não tem que dá. vir de novo, Verônica, só pra contar as histórias. Não, eu vou ter que escrever, porque eu tenho um capítulo no livro, eu tenho que escrever um livro e vai ter que ser mais Falando nisso, gente, já fica aqui, ó, a dica do livro. Business in Heels. Negócios e sobressaltos, tá? Ela é coautora do livro. Aqui tem várias mulheres de sucesso. O meu todo em português, que é negócio sobre saltos. E a VFB Insurance, que é a minha empresa, que depois eu vou contar pra vocês como nasceu. No meio de todas as tormentas da minha vida. Eu conto um pouquinho da minha história no negócio sobre salto. E a VFB Insurance, ela é a sponsor master desse movimento de mulheres imigrantes que se reuniram para contar histórias dela. Eu sempre gosto de falar, não tem nada mais precioso do que uma pessoa que não se deixa bater pelas dificuldades. Que os steps, simplesmente, a dificuldade são steps para o sucesso. As pessoas que me veem hoje recebendo prêmios, né? Você recebe prêmios, graças a Deus, minha companhia é premiada pelo trabalho que faz a comunidade brasileira. É só a cerejinha no topo. Existe uma raiz, existe um iceberg que muita gente não sabe do início da minha história. E aqui vai demorar um dia para contar, mas eu vou fazer um resumo de tudo. Mas realmente, gente, é fantástico ver quando as pessoas elas aprendem não dos erros, elas crescem na dificuldade. Para mim é excelente, tem que ser reconhecido realmente. Sim. Tá nesses livros, conte sua história para outras pessoas que estão nos escutando poderem se inspirar. A minha história, eu tinha até vergonha de falar de início, eu era muito reservada e eu não contava pra ninguém que eu vim do Ceará, do Nordeste, que eu pegava água nas pipas, porque não tinha, tomava banho nos rios, porque não tinha nem banheiro em casa, comia de frutas que nem passarinho, número 11 de 14, então assim, eu tinha vergonha de falar isso. Um dia eu fui em um podcast, me convidaram também para me falar de seguros, e eu fui e a pessoa começou a perguntar da minha vida e eu ria de nervoso, porque eu nunca tinha falado. O feedback das pessoas que viram a minha entrevista, que eu fui falando, porque se você me perguntar, eu falo, não tem como, eu não sei inventar o que não é. As pessoas falando como a minha história motivou ela, como ela pensava de voltar e agora ela pensa de continuar lutando pelos sonhos dela. Então aquilo ali, eu digo, sabe por que, Deus? Eu acho que tudo tem o teu propósito. Então nesse podcast, com os reviews, o feedback das pessoas que viram esse podcast falando quanto a minha história motivou eles a continuarem, a acreditar que é possível vencer na América. E onde você estiver é possível, desde que você não desista. Desistir não é uma opção. Quando você desistir, não é pra mim, não existe essa palavra. Aqui eu vou ficar e aqui eu vou plantar minha bandeira e aqui eu vou crescer nesse país. Seja o país que você estiver, onde você estiver. Mas comecei a ver assim, ok, então se a minha história inspira as pessoas, eu vou fazer, onde eu faço palestras para motivar as pessoas, mulheres principalmente, né? Porque elas normalmente as que mais sofrem quando, às vezes, é muito apegada à família, amigos, e vem para os Estados Unidos ou vai para outro país, você sente falta dessa conexão. Existem mulheres em depressão. Hoje em dia, a gente ajuda muitas mulheres que estão passando por isso. E homens também. Acredite ou não, é muito difícil também para os homens, para as crianças, para os filhos. Imigrar não é fácil, não é para qualquer pessoa. Você tem que ter uma preparação psicológica. Eu não tive, mas Deus veio me preparando porque Ele é misericordioso comigo. Eu vim assim no sonho, sem saber onde eu estava realmente indo, o que estava fazendo. E é por isso que eu faço esse podcast também, para trazer a realidade para as pessoas. Estados Unidos da América é um país de abundância, é um país que tem oportunidade, é um país que você não tem como dar errado se você fizer as coisas direito. E ter persistência, perseverança e honestidade. Muito importante. Porque o que é honesto, o que cresce rápido, cai rápido também. Sim. Então você tem que build, tem que construir, passo step by step, porque é um alicerce firme.
voltando a falar sobre eu motivar mulheres, fazer livros, palestras. Eu não faço isso com a intenção de ganhar, porque não é esse o meu propósito. Eu tenho o meu business, graças a Deus eu estou muito focada no meu business, eu tenho um time maravilhoso. Mas o meu intuito principal é realmente trazer essa certeza pro coração de vocês que estão passando por dificuldade, que está achando que está difícil, que não vai melhorar. Uma frase que eu amanhecia todos os dias, eu falava para mim: se hoje está difícil, amanhã vai estar melhor. E, gente, como fica melhor? E como fica melhor? Eu estava contando aqui um pouquinho antes, também tem tanta coisa para contar, mas uma das coisas que eu estava falando, que quando eu cheguei aqui, eu fui morar num quartinho alugado, numa casa de gente rica. E quando eu passava, eu lembro como hoje, quando eu passo em frente para chegar na minha casa hoje, eu passava, gente, há 24 anos eu estava aqui, olhando para essas árvores, que elas são lindas, que elas se encontram, como se estivesse segurando um arco. E aí eu passando, um carrinho caindo nos pedaços às vezes, né? Quando as minhas primeiras caiu que eu peguei aqui, e eu pensava, nossa, que maravilhoso seria morar aqui. Era um sonho que nem assim, nem já você já mentalizava, né? Já. Que maravilhoso. Não mentalizava, eu achava que não podia, eu achava que não era pra mim. Mas eu já estava feliz na minha casinha ali, que eu tinha conseguido, e maravilhoso passar aqui, que lindo passar por aqui. Eu diria que demorou bastante, né? Não foi o meu sonho, mas Deus outra vez me trouxe de volta para essa mesma área. Exatamente no Covid, meus filhos já estão grandes, com os amigos e tudo vindo para casa, e a minha casinha já ficou pequena, porque imagina, os filhos dos amigos, e aí às vezes eu estava no meu quarto, parecia que estava todo mundo dentro do meu quarto, porque era tudo muito pertinho. Eu digo, gente, eu preciso de uma casa maior. E aí eu comecei a procurar uma casa maior, na mesma área, o Intergarden, porque meus filhos gostam, cresceram, nasceram, se criaram no Intergarden. Só que a casa que aceitou minha oferta era exatamente em Orlando, by Dr. Phillips, onde eu nem sonhava um dia de morar, porque eu achava que não era capaz de chegar a morar num local desse. E aí, mas essa casa, no meio da pandemia, que não existiam muitas casas, essa casa muito bonita. Na outra rua onde eu passava pensando que ali não era pra mim, Deus veio do lado da minha igreja, do quintal da minha casa hoje tem a igreja, tá? E eu digo, eu já vou dar a oferta, mas eu tenho certeza que não vão nem aceitar, porque era todo mundo brigando por uma casa em 2020, porque na época da pandemia, né? Todo mundo mudou pra Flórida. E aí diz o quê? Que essa foi a casa que eu fui aprovar. A única que aceitou. Era pra ser sua, tá vendo? Era pra ser minha. É uma casa bonita. Eu reformei ela, porque ela é de 1997. E reformei toda, deixei exatamente como eu gostaria que ela fosse, que ela é, do jeito que eu sonhei. E tenho a minha casa no local onde eu achava que eu não seria capaz de ter. Onde mora doutor, médico, é uma área muito boa. Uma nordestina. Uma nordestina. Olha, que história. Eu tô paralisada. Ana tá sofrendo também, porque assim... Tudo que fala num podcast desse, tem que ouvir, né? Se inspirar numa história como essa, Verônica. Obrigada. Assim, eu tô amando, você tá amando? Eu tô, e... Ela falou que eu possa ajudar vocês. E ela falou que ela tinha vergonha, né? Mas uma história dessa é como inspirar outras pessoas, para as pessoas verem que é possível chegar onde elas querem, né? Tudo é possível. E não tenha vergonha, ou se não sei de onde você é ou onde você está. Não tenha vergonha do que você é, porque é você, é a sua história, é a sua raiz. E Deus pode estar usando o que você está passando hoje para amanhã você motivar outras pessoas que talvez vai estar passando pelo que você está passando. Então eu vejo tudo isso como ensinamento, propósito. Sim. Todos somos ligados, todos somos filhos de Deus, e a gente não deve julgar ninguém ou achar que é melhor do que ninguém. Sim. Pelo fato de eu ter chegado aqui onde eu estou hoje, ter uma empresa, como eu comecei a aprender de seguro, né, minha empresa é de seguros, e é exatamente por isso, porque eu vi a necessidade das pessoas entenderem como funciona seguros aqui nos Estados Unidos, que é muito diferente do Brasil, e eu faço com muito amor, porque eu passei por todos os perrengues que vocês possam imaginar. Então se você me fala de uma coisa, eu já passei por aí, eu posso te ajudar. É maravilhoso, eu amo fazer isso. Você sempre trabalhou com isso? Você falou que lá atrás já teve oportunidade de trabalhar na sua igreja, já descobriu o seguro ali. Ou você passou por outros empregos? Não passei. Como todos os imigrantes. Não, além do dishwasher. Eu comecei com o dishwasher. Dá uma pincelada aí, gente. Vou falar uma trajetória aqui rapidinho, tá?
Quando eu falei que eu caí na igreja na parte segura, é porque é onde eu vejo a mão de Deus na minha vida, lá Já atrás de agindo. tudo, já agindo. Porque eu comecei a entender já ali em 2001 como funcionava a parte de seguro, aonde eu não tinha nem ideia que eu ia trabalhar com isso. Depois eu fui fazer dishwasher, eu fui babysitter, cuidava de criança, fiz salada no Chick-fil-A, trabalhei no Walmart fazendo hot dog, fui pra Caxias fazer caixa, fui dog reader de Welcome People, que mais que eu já fiz? Já trabalhou na Disney? Não trabalhei na Disney, não trabalhei na Disney, mas não porque eu não quis, e simplesmente porque eu sempre estava procurando estar perto dos meus filhos. Então, se a minha filha estava na escola, eu estava fazendo serviço voluntário na escola. E eu estava no Walmart porque era pertinho da escola. Tudo assim muito envolvendo meus filhos, tentando estar com ele o máximo possível. Agora, eu não contei para vocês uma coisa. Que eu vou contar agora. Como que eu vim parar na área de seguro? Começou assim, Sim. mas na realidade, faxina. No dia, não sei, acho que foi abril de 2013, aconteceu uma coisa que eu não vou compartilhar aqui exatamente o que aconteceu, mas foi uma coisa muito séria na minha vida. Foi um divisor de água, posso dizer, onde eu fiquei sozinha com meus filhos. Não fiquei viúva, mas fiquei sozinha. Meu ex-marido levou todo o dinheiro que a gente tinha para resolver um problema que ele teve e eu fiquei sem um centavo no bolso, 4 filhos para criar, minha bebê tinha 12 meses, meu filho maior tinha 9 anos, minha filha tinha 7 e outra tinha 5. Sem nenhum centavo no bolso, uma amiga, Cristina Mols, pela qual eu sou muito grata a ela veio e colocou gasolina no meu carrinho velhinho, me levou para limpar casas. E foi onde eu comecei E aí eu sofri de pânico, ataque, ansiedade, porque só via a voz do meu marido, ex-marido, falando: tu não pode, tu não consegue fazer isso, tu não sabe nem quanto era água, não sabia quanto era luz, porque o meu foco era cuidar das crianças, um trabalhinho para comprar as besteirinhas que a gente precisava, passava dificuldade, mas eu não podia trabalhar com 4 crianças, pagar babysitter, eu achava que não era possível. E aí, com 4 crianças sozinha, eu tive que pagar before school, after school, daycare, trabalhar, limpar 2, 3 casas por dia para manter a casa e não perder a minha casinha. Porque a gente compra casinha aqui, gente, mas se você não paga ela, você paga o pagamento parcelado em 30 anos. Você pode pagar 10 anos, que é o que tinha, a gente paga 10 anos de direito. Se você não tiver o dinheiro do seu mortgage, você perde. E aí ou eu pagava o mortgage, ou eu ia trabalhar, ou eu ia morar não sei nem aonde com 4 filhos, ou eu pacava minhas coisas e voltava para o Brasil com 4 filhos. Sem apoio de ninguém aqui, a não ser da igreja, que graças a Deus a igreja pagou meu mortgage um mês, mas me ajudou, também sou muito grata por isso. Mas eu não sou uma mulher de sentar e ficar esperando que as pessoas façam as coisas por mim. Eu fui limpar a casa. E limpava a casa até que um dia, durante esse processo de ficar sozinha com 4 crianças, o medo de eu morrer, que meus filhos iam ser espalhados por aí, porque vocês sabem esqueci agora, não, shelter não, foster parents. Não, eles não pegam 4 crianças, né? Não pegam de 4? Não, pegam de 4. Eles iam separar as crianças. Se você está nos Estados Unidos, passa alguma coisa com os pais, o governo leva e põe nessas foster parents. Casas de família, que o pessoal pelo dinheiro não tem o amor não todos, né? Tem uns que amam as crianças. Sim. Mas esse era o meu maior medo e eu sofria muito de pânico ataque só de pensar nisso. De ir pro hospital, de achar que eu estava morrendo só de ansiedade. E aí um dia uma pessoa chegou e me ofereceu um seguro de vida e eu dizia: eu não posso, mal dá para pagar a casa, mal dá para pagar o que eu ganho. É baratinho. Eu digo: baratinho quanto? Aí ele fez ele fez uma cotação de $100 mil, lembro como hoje, era mais ou menos $5 por semana, dava $20 por mês. E eu quero. E eu fiz meu seguro e aquilo ali já melhorei do pânico ataque, já me deu, se eu morrer, pelo menos meus filhos vão ter. Então aquilo me trouxe muita paz. Eu quero fazer isso, porque quantas pessoas devem ficar com esse medo, estar sofrendo e não ter como a pólice, um seguro de vida pode trazer sua paz. Eu pude dormir. O que eu fiz? Eu quero estudar. Como é que eu faço para me vender com você, trabalhar com você, ajudar pessoas? Ele falou: você tem que tirar licença. Precisa de licença? Precisa de licença. Tudo aqui precisa de licença. E o meu inglês não era tão bom, apesar de que eu morava aqui 10 anos, mas era sempre dentro de casa com as crianças. E eu fui estudar e passei em 3 meses, eu limpava 3 casas por dia, eu estudava de 10 às 2 da manhã.
10 às 2 da manhã, para levantar de novo às 6, e seguir de novo. E eu estudava entre uma casa e outra, umas notes que eu fazia, eu gosto de escrever, tomar notes. E aí eu marquei meu teste achando assim, todo mundo falava que era muito difícil, marquei meu teste, gente, passei com 96 pontos. Arrasou. Muito orgulhosa disso, porque assim, não é fácil. Não. E ainda mais um idioma que não era seu idioma de origem, né? Não, e outra coisa, acostumada, meu inglês era tipo assim, diaper, playground, coisa de criança, né? De inglês básico. Então, inglês de seguro é totalmente copy, né? Doctor, tem que aprender tudo isso. Palavras específicas. E ali, mas eu anotava, estudava, como eu gosto de ler, foi fácil, fácil compreensão de texto. Graças a Deus, Deus é um dom que Deus me deu. Passei, mas aí depois que você passa, gente, não é só tirar a licença, não. Porque aí agora que E agora? Aí vem a parte mais difícil, né, Verônica? Aí o que eu fiz? Eu comprava leads. Sabe o que é leads, né? As pessoas vendem, pessoas interessadas em seguro de vida. Eu limpava a casa de dia, cuidava, deixava meus filhos em casa, que a maiorzinha cuidando dos menores. Meu filho já tinha 12, já podia. E aí eu ia de porta em porta oferecer o seguro à noite, fim de semana. Ia para convenção, treinamento no final de semana, levava meus filhos todo dia, porque você tem que entender, você tem que aprender como é que você vai passar. E, gente, o mais engraçado, porque eu tava... a maior dificuldade que eu tinha um carrinho que ele só pegava quando ele queria, tá? Ele tinha mente própria. Ele tinha vontade própria. Né? Sabe por quê? Ele tinha um problema elétrico. Ele era até bonitinho por fora. Mas por dentro, tá complicado. Não, ele, quando chovia, entrava água por baixo e por cima. A gente botar um saquinho, meus irmãos, saquinho pra molhar. Era interessante esse carro, mas sou muito grata a ele porque ele me levava onde eu tinha que ir pro trabalho e era o que eu podia ter no momento. E aí eu ia nesses locais, fazia a apresentação do seguro de vida, e ia para os treinamentos, continuava, porque sempre tem muita coisa para aprender, não é só então você ficou trabalhando como uma consultora, né? Como uma consultora. E aí a vergonha com o carrinho, que eu pensei, como é que você vai vender uma coisa? Falar de finanças, porque eu tenho a parte de finanças, né? De finanças sim, desse jeito, toda quebrada, aí com o carro caindo nos pedaços, tinha que estacionar lá longe. Mas enfim, aí eu lembro uma pessoa falar fake until you make it, ou seja, pretenda até você chegar lá. E não era fake, porque na realidade eu sempre falava, gente, eu sou rica. E verdade, eu sempre me senti rica. Porque a riqueza, gente, não é dinheiro. A riqueza é interna. A riqueza de integridade. A riqueza de poder... Eu que sofri de asma, poder respirar sem uma máquina. Sim. A riqueza de você poder olhar para os seus filhos todos dormindo em paz, tranquilo. Eu me sempre senti muito rica, muito milionária. Não rica, milionária de bênçãos. Então eu sempre dizia, eu sou rica, eu não tô fake, eu sou rica. Isso se materializa, né? Mas se materializa, agradeço a Deus. Hoje em dia o carrinho que eu dirijo é um BMW X5. Olha, gente, que emoção. Fala sério, carro de goteira pra hoje. Você materializa o que está consciente de ser. Você sempre foi consciente de ser rica e hoje você materializou isso. Simplesmente materializa, porque não é, outra vez, não é sobre o dinheiro, não é sobre o material, é o sentimento. É o sentimento de gratidão. A riqueza, a verdadeira riqueza, a abundância, está no nosso coração com aquele sentimento de abundância, um sentimento de escassez, de que não tem, de que não pode. Não. Nunca. Cancela esse negócio de que eu não tenho, de que eu não posso. Pra mim, se alguém dissesse você não tem, você não pode, eu tô escutando sim, você tem, você pode. Exatamente. Porque nós somos filhos de um Deus, nós somos herdeiras de tudo que Ele fez pra nós. A gente só tem que acessar, simplesmente isso. Porque Ele quer que a gente viva o extraordinário. O extraordinário, exatamente. E aí, Verônica, entra a VFB. Então, a VFB... Como nasce a VFB depois de toda essa trajetória maravilhosa? Todo esse caminho, né? A VFB pra mim, gente, pra mim, ela é um bebezão, porque ela cresceu. Ela nasceu simplesmente eu ajudando das amigas a fazer um plano de saúde. As pessoas que vinham de Boston, que vinham de Nova York para Flórida, não sabia como funcionar, porque não existe Mass Health, não existe Cali Health, não existe
Flórida é tudo pago, tá? Existe o Medicaid lá, mas tem que estar muito pobre para qualificar. É pobre, pobre, pobre. Então eu fui aprender como é que eu vou ajudar essas pessoas. Eu fui aprender mais sobre seguro de saúde. E aí o seguro de vida, que é a minha paixão, eu fui deixando um pouquinho mais de lado, porque eu tinha um monstro para dominar aqui, que era o seguro de saúde. E eu dominei esse monstro. Eu entendo, eu virei um especialista de seguro de saúde e de vida, porque é a minha paixão. E então assim, combina um com o outro. De início eu dizia, eu não faço seguro de saúde, sabe por quê, gente? Porque é tão complicado. É muito difícil. Mas eu faço para te ajudar. E eu fazia para ajudar. Aí eu fazia outra para ajudar. Aí eu fazia outra para ajudar. E aí espalhou. Gente, a Verônica tem telefone, ela te ajuda. A Verônica tem telefone, ela te ajuda. E aí, gente, meu telefone já não parava. Aí meu sonho era ter uma secretária. Minha primeira secretária. Ai, Graças minha a Deus. secretária. Aí uma secretária, depois veio outra, agora eu tenho 15 secretárias. 15 funcionários. 15 funcionários que me ajuda, que dá um suporte, porque não é só fazer um seguro, gente. Seguro qualquer pessoa que tirar a licença faz, mas depois você não acha mais ela. Muita gente faz isso. Faz seguro, Não te cadê? dá um suporte. Não dá, porque nem ela sabe. Porque nem ela viveu a experiência que eu já vivi, porque é experiência de vida. Sim. É passar pelo que eu já passei. Quando você contrata a VFB Insurance, você está contratando 24 anos de experiência. É. De tudo que eu já passei, e eu passo para minhas secretárias, para minhas assistentes, para ajudar as famílias que chegam aqui. E esse a VFB Insurance, esse bebezinho que virou um bebezão, é uma missão, tem uma missão enorme hoje em dia de fazer a diferença na vida das pessoas. Não só de trazer a melhor opção de seguro de saúde e de vida, mas de trazer conhecimento, dicas de como usar, onde usar, enfim, tudo que uma pessoa imagina que ela precisa, a gente tem a resposta para ajudá-los. Ô Verônica, deixa eu te perguntar para quem está assistindo entender. Se alguém de New Jersey que está assistindo hoje quiser fazer um seguro com você, consegue? Ou existe aí Esse é o bebezinho que tá crescendo, é por isso uma das razões que estou aqui em New Jersey. Tenho muitas chamadas por causa dos podcasts que eu faço, palestras que eu faço, muita gente de Boston, New Jersey, Califórnia, de outros estados, Georgia, começaram a me contactar, a dificuldade que eles têm, que não tem ninguém que ajude. O que é que eu fiz? A minha licença de Flórida, ela pode ser não residente em outros estados. Eu já tenho 10 estados registrados para fazer seguros nesses estados, entre elas New Jersey. Então pode, né, gente? E aí eu tô aqui para oferecer o meu serviço, o mesmo serviço de qualidade que está em Orlando e Flórida. Eu quero também trazer para a população, para a comunidade aqui de New Jersey, com o maior prazer. Eu já perguntei por interesse, porque eu tô querendo um seguro. Eu falei com ela antes de começar a entrevista. E eu acho muito importante que, além de levar informação, muita gente não sabe do benefício que é você ter, igual você falou, te deu paz de espírito, né? De você saber que você está assegurado, que se de alguma coisa... Porque eu falo, a gente que é imigrante aqui, a gente não tem um plano de saúde. Então, ou a gente trabalha, muita gente trabalha na faxina e construção, que se não trabalhar não recebe. Então você fica nessa dependência de trabalhar para receber. E se acontecer um imprevisto, de você ficar doente, sofrer um acidente, e aí, faz o quê? Então aí entra um seguro de vida com benefício em vida, pelo qual eu vou explicar para você exatamente como funciona. É maravilhoso, tira aquele ansiedade, o nervoso, você vai dormir mais tranquilo e é acessível. Super acessível, as pessoas não entendem, não sabem. Então eu gosto muito de ensinar sobre isso também. E seguro de saúde, gente, é importante para o preventivo. É muito importante a gente fazer os preventivos. Você sabe que hoje em dia existem milhares e milhares de doenças aí que podem ser curadas se você detectar no início. Sim. Então a prevenção é a solução, eu sempre faço. Então eu trabalho muito com esses dois lados. Prevenção, seguro de vida com benefício em vida, trazer a paz, trazer segurança para sua família. Gente, não tem preço. É verdade. Não tem mesmo. E você saber que numa eventualidade você tá protegido, né? Você tem pra onde recorrer, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, essa que é a questão, educar essas pessoas, porque as pessoas, elas, pra investir num seguro, por exemplo, elas não pensam, mas elas colocam seguro em carro, não é? Ou gastam dinheiro aí com qualquer besteira durante a semana, mas não pensam no longo prazo. Isso é até mais barato do que você comer no McDonald's. Todo dia você guarda $5 por dia, você tem um melhor seguro já consegue pagar. É muito acessível, de verdade. Então é isso, gente. Quem precisar de seguro de vida, com benefício em vida, só chamar a VFB aí, né, Verônica? O maior prazer do mundo. Eu e minha equipe estamos à disposição para ajudar, tirar dúvida, fazer você entender. E mais importante,
importante de tudo, trazer paz e tranquilidade para você e a sua família. Gente, essa foi a história da Verônica. Vocês viram aí que se fosse pra contar os 24 anos, né, a gente não ia sair daqui. Mas tem muita história boa. Mas vocês entenderam que é não desistir, trabalhar, persistir, não ter vergonha da sua origem, porque você é o que é hoje, porque você já foi a Verônica lá do passado, né? Exatamente, isso que ela falou que é muito certo, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei hoje, eu não poderia estar aqui falando para vocês com propriedade, né? Quão importante é a gente fazer um alicerce, uma base segura aos poucos. Não pense de foguete não. Foguete sobe e a gente sabe onde vai. Step by step. Você constrói. Sempre positivo, sempre pensando que amanhã cada pedrinha é só mais um degrau para você subir. Cada dificuldade é só um mais forte você está ficando. Então, assim, não tome nada que você esteja passando como, oh céus, why me? Porque eu? Né? Porque eu já fiz isso, eu não vou dizer que eu também já, oh meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Hoje eu olho para trás e eu digo, Deus, obrigado, agora eu entendo porque eu passei por isso. Porque tudo, nada na nossa vida, a gente não cai um cabelo sem a permissão dele. Se não for da vontade de Deus. Então, creia que o que você estiver passando ou o que você vai passar é somente pro seu bem. É só Deus te lapidando como um diamante. Olha, gente, vocês estão gostando, né? Pra gente encerrar esse episódio, que tá maravilhoso. Nossa. Verônica, qual o conselho, qual a mensagem que você deixa pra uma pessoa que quer vir imigrar? Olha, gente, pra você que tá aí, não sei onde você está, se é no Brasil ou em outro país, o conselho que eu dou é planejar. Planejar com eficiência. Planejar, se você vai morar nos Estados Unidos ou em qualquer país, tem filhos, veja o local que você vai morar, qual é a escola. Se pensa em abrir um business, olha a zona geográfica, faça um estudo antes de comprar um business. Visite primeiro, veja a vizinhança. Se vai comprar casa, olha onde você vai comprar casa. Ou seja, planejar, se planeje pelo menos 2 anos. Um conselho que eu dou, se você está iniciando e não tem um capital muito grande, não chegue comprando o carro mais lindo, mais novo do ano, a casa maior que existir, o seu sonho americano não precisa começar no primeiro dia. Vá devagarzinho, planeje, crie step by step, porque não tem como dar errado, gente. Se você se alinhar com Deus, planejar, vai dar certo. Arrasou! Muito obrigada, gente! Obrigada, Verônica! Obrigada a você, gente! Obrigada! Gente, essa foi a Verônica, né? Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, por compartilhar essa história inspiradora com a gente. Tenho certeza que agregou muito e vai agregar na vida de muita gente. Esse é meu desejo do coração, gente. Que o que eu falei aqui possa tocar seu coração, que possa te ajudar no seu planejamento para migrar. Muito sucesso, obrigada. Beijo, galera! The job done.